Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar sobre psicanálise e feminismo. É um debate que atravessou o século XX, que hoje em dia é muito comentado. As pessoas falam, psicanálise é machista. Será que isso é verdade? Então eu vou trazer o pensamento de 3 autoras da psicanálise em diálogo com a psicanálise, para a gente poder perceber que a psicanálise ela pode adotar diversos pontos de vista. Mas antes disso, eu gostaria de voltar lá nos primórdios, quando o Freud começou a se interessar por um fenômeno que era cada vez mais comum, que era a histeria. Eram mulheres que não se adaptavam às condições sociais da mulher daquela época e eram consideradas loucas, eram colocadas em hospícios. E o Freud, escutando essas mulheres, ele percebe 2 coisas que são cruciais à psicanálise, que é a repressão da sexualidade e o inconsciente. Numa sociedade onde a mulher não tinha direito a voto, não tinha direito ao prazer, não podia se divorciar, elas viviam para servir os homens, a gente pode entender a histeria como uma resposta social à repressão do desejo feminino. Então, dessa forma, o Freud ele acaba revelando uma crise da dominação masculina, ainda que colocando o pai como central à família, o homem como central à percepção humana e a mulher seria então a que tem inveja do pênis. Mas em diálogo com o pensamento do Freud, uma autora chamada Melanie Klein, ela vai trazer outros elementos para a gente pensar a subjetividade humana, colocando o foco de atenção do ser humano na sua relação com a mãe. E ela vai falar da inveja do seio, mostrando que a inveja ela acontece nos corpos masculino e feminino, e não é algo específico da mulher. A Lucie Rigaret, por exemplo, ali nos anos 70, na França, ela vai falar que essa ideia binária de que o homem é central e a mulher é o outro, o que fica excluído é o feminino. Se a gente pensar esse discurso que muitas vezes a gente ouve, a mulher é misteriosa. Assim, as pessoas são misteriosas, mas colocar a mulher num lugar de mistério também é um jeito de silenciar as mulheres. No Brasil, a gente pode pensar na Lélia Gonzalez, que é uma das maiores pensadoras do nosso país, que vai usar a psicanálise para embasar um pensamento antirracista e feminista. Ela vai dizer que o racismo ele é um sintoma da neurose cultural brasileira e que o silenciamento das mulheres e das pessoas negras é uma forma de violência que age no inconsciente da sociedade. Então, assim como a Lucie Rigaret e como a Lélia Gonzalez, os pensamentos de gênero, o feminismo vão criar diálogos com a psicanálise, ainda que seja para se opor, para desconstruir a psicanálise, para mostrar o quanto a psicanálise ela revela o machismo presente na sociedade. A ideia, então, dentro da psicanálise é buscar nos diversos pensamentos ferramentas para a gente poder atender da melhor forma possível o paciente, a paciente que nos procura a partir da sua história de vida, do seu lugar dentro da esfera cultural. O que a gente deve é fornecer uma escuta para que a pessoa que nos procura possa projetar seus conteúdos psíquicos. E a gente vai fazer perguntas, a gente vai dar interpretações de modo a ajudar essa pessoa a perceber como funciona o próprio corpo. Como funciona o próprio desejo? Como funciona o próprio sofrimento? Como que ela se constituiu ao longo da história para lidar com as dificuldades pelas quais ela passou? Nesse sentido, então, a psicanálise ela não é nem feminista, nem machista e nem nada a priori. A gente tenta fornecer uma escuta neutra. Mas como a gente sabe que é impossível ser neutro, as posições do psicanalista ou da psicanalista, elas podem aparecer e elas podem influenciar a escuta. Por isso é muito importante que a gente procure uma psicanalista ou um psicanalista com quem a gente se sinta confortável em se abrir. Isso não quer dizer que, eu sou feminista, eu tenho que procurar uma psicanalista feminista. Não é sobre isso, mas é achar um lugar que nos dê conforto para poder ser quem a gente é. E isso vai ser nossa intuição que vai dizer. Feliz Dia da Mulher. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu vou ficar muito feliz em responder as perguntas de vocês. E um abraço.